Fala aí, pessoal. Bom, vamos lá. Então, nesse segundo vídeo, a gente vai falar do circuito paralelo, que, como eu já falei no anterior, é um outro tipo de associação, né? Já falamos do circuito em série, e o circuito em série, vou repetindo, né, só para enfatizar, é aquele circuito onde a corrente ela faz um único trajeto e não se divide. E a soma dos resistores será a nossa resistência equivalente. No circuito em paralelo, olha só que interessante, ó. No circuito em paralelo, tem algumas diferenças. Quem são? Bom, primeiro passo. Nesse circuito aqui, eu fiz uma setinha aqui indicando a corrente, tá certo? Ela está subindo, saindo da fonte, está subindo e ela vai fazer o seu trajeto. Então, ela vai seguir aqui, pum. Quando chegar nesse ponto, alguma coisa vai acontecer com ela, coisa que não aconteceu no série, que é o quê? Ela vai encontrar uma ramificação através deste ponto, que a gente vai começar a chamá-lo de nó. Olha só, nó, beleza? Então, esse nó, ele significa o seguinte, ele é grava isso, é o ponto de ramificação da corrente. É um nome técnico, digamos assim. É o ponto de ramificação, ou seja, é onde a corrente vai se dividir. Neste ponto, a partir daqui em diante, um pedaço dessa corrente que chegou, um pedaço dela vai vir para baixo, uma parte dela vai vir para baixo, e outra parte dela vai vir para a direita. Percebe que eu estou desenhando a seta assim? Então ela se dividiu. Pronto. Só com essa análise, você já pode dizer, e com certeza absoluta, que esse meu circuito agora já é um circuito em paralelo. Por quê? Porque neste circuito a corrente se divide, tá? Então, ó, aí aqui eu encontrei outro nó. Quando a gente tem às vezes dificuldade de entender o que é nó, o que não é, olha só, vou fazer aqui embaixo. Tá vendo um traço perpendicular ao outro? Ó, um traço deitado e um traço em pé. Quando tem o encontro dos dois traços, significa que aqui tem um nó. E esse nó, de novo, ó, aqui, ó, tá vendo que a corrente vai chegar nele, ó, vai vir para baixo e outro pedaço vai prosseguir o seu caminho. E aqui já tem as setas, tá vendo as setas pretas, ó? A seta preta descendo, como se fosse essa que eu fiz, a outra aqui também descendo, que é um pedaço dessa que eu fiz, e aqui essa última é exatamente essa I3 que também está descendo. Então, o que aconteceu nesse circuito? A corrente inicial I se dividiu em três partes. Na I1, na corrente 2 e na corrente 3. Entendeu? Então, quando acontece isso, essa divisão, essa ramificação de corrente, eu posso ter a certeza de te afirmar que o circuito está em paralelo. E aí, como é que acontece agora, quando o circuito está em paralelo? O que a gente faz, meu Deus? Bom, vamos lá. Vamos para as fórmulas. A gente tem, para calcular o R equivalente para um circuito em paralelo, a gente costuma utilizar três fórmulas. Três. Sendo que muitos colegas, eu e diversos outros espalhados pelo planeta, podem usar só uma, podem usar só duas, podem usar só a terceira. Então, depende de cada um. E vai depender mais até de você. Para você, qual é a melhor fórmula que você se sente mais tranquilo de resolver aquela questão? Eu vou te dar três. Uma das três você vai ter que usar. E aí você vê qual você se adapta melhor. Beleza? Todas vão dar o mesmo resultado? Sim, incrivelmente, todas as três maneiras, você chega no mesmo resultado, um resultado idêntico para todas elas. Muito bem, então vamos lá. A primeira que eu vou te mostrar é a que eu costumo fazer, que é o produto dos resistores dividido pela soma deles. O que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Você percebe que no meu circuito eu tenho três resistores. Três. Mas a minha fórmula, eu não posso usar três de uma vez, eu só posso usar dois. Essa fórmula ela é trabalhada em pares.
somente de 2 em 2. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, ó, a primeira fórmula para eu achar o REC seria R1 vezes R2, ó, o produto dos resistores, dividido pela soma dos resistores. Tá vendo? Produto dividido pela soma. Então, se a gente usar aqueles mesmos valores que a gente usou no anterior, eu vou colocar o R1 valendo 2 ohms, né? Foi isso, né? O R3 valendo, o R2 valendo 3 e o R3 valendo 4 ohms. Vamos fazer os mesmos valores para poder ficar até mais fácil. Tá vendo? Essa é uma questão. Professor, olha só, você fez a fórmula só com 2. E o terceiro, como é que fica? Olha só o que você vai fazer. Você vai resolver essa primeira fórmula, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, e o resultado dessa operação, você vai repetir a mesma fórmula, só que agora usando o valor do R3. Então, para servir de exemplo, claro, vamos fazer. Então, vamos lá. R1 vezes R2. Quem é R1? 2. Vezes R2, que é quanto? 3. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Beleza? Simples. O produto deles dividido pela soma deles. Então, a gente vai ter 2 vezes 3, 6, dividido por 2 mais 3, 5. 6 quintos. 6 dividido por 5 vai dar 1,2 ohms. 1,2 ohms. Isso para o primeiro cálculo. Mas tem o R3, lembra que eu falei? Então, como é que eu vou calcular agora a resistência? Eu posso chamar aqui, para ficar mais fácil, ó, R equivalente 1, que é o primeiro cálculo. Agora, a gente pode fazer o R equivalente 2. E qual é a fórmula para poder achar? É a mesma. Ó, é a mesma. Produto deles dividido pela soma deles. Agora, deles quem? Vou usar agora o resultado da primeira conta, que é 1,2, vezes o R3, que é 4. Dividido por R1, 1,2, mais 4. Ok? Então, quanto é que dá isso? 1,2 vezes 4 vai dar 4,8. E 1,2 mais 4 vai dar 5,2. 5,2. Então, quanto é que vai dar isso aqui na minha calculadora? Ó, vou pegar uma calculadora aqui para a gente ver quanto é que vai dar isso. 4,8 dividido por 5,2. Ó, deu 0,92. Então, ó, 0,92 ohms. Pronto. Fácil. Então, essa fórmula aqui, para mim, é a que eu sempre uso. Tem outras, mas essa é a que mais eu uso. Qual é a outra? A outra eu vou colocar aqui embaixo, tá? Que eu acho mais complicado, mas dá a mesma resolução, tá? Que é qual? Ó, é 1 sobre REC, 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá vendo? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que a soma dos inversos dos valores dos resistores. Porque o R1, por exemplo, que vale 2 ohms, o inverso dele é 1 sobre 2. Então, quando eu tenho um número, eu tenho o inverso dele, significa que é 1 sobre ele. Então, simplesmente, eu estou fazendo a soma dos inversos dos resistores. Então, essa é uma outra maneira que a gente tem de fazer também a REC, usando as frações. Então, como é que seria esse cálculo aqui? Ó, quanto é que vale R1? Vale 2, né? Então, ficaria
1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 4. E aqui você iria fazer a divisão. 1 dividido por 2, 1 dividido por 3 e 1 dividido por 4. Tá? Vamos terminar aqui essa conta, só para fazer. Ó, 1 sobre 2 é meio. Né? 1 dividido por 2 é meio. Mais 1/3. Quando é que dá 1/3? Dá 0,33. Mais 1/4. Quanto é que dá 1/4? 1/4 é 0,25. Beleza? Então, ó, vamos fazer essa soma aí. 0,5 mais 0,33 mais 0,25 vai dar 1, deixa eu ver aqui, vai dar 8, 5, 10, vai 1,08. Não é isso? 8, 5 mais 5, 10, vai 1. Exatamente, ó, 1,08. Aí eu vou te perguntar, professor, você deve me perguntar assim, por que não deu igual ao outro? Por quê? Porque o 0,33, por exemplo, é uma dízima. E aí, como deu dízima, esse valor ele vai ter uma oscilação, por natureza, né? Vai ter uma oscilação. E essa oscilação, com certeza, vai acarretar no resultado final. Tá? Mas não interfere a correção, ou seja, está correto, está certo. A diferença é que deu uma pequena diferença, digamos assim, né? Uma diferença de 0,4, 0,04, né? Aproximadamente. 6, deixa eu ver, 6, 1, não, 0,16 centésimos de diferença. Ou seja, praticamente nada, né? Isso na prática não é nada. Beleza? E para fechar, a gente tem uma última fórmula, vou fazer aqui em cima, ó, que é o REC, que não dá para calcular esse circuito, que é o quê? Que é o R, que é o valor do resistor, dividido por N. O que essa fórmula quer dizer? Ela só pode ser usada, atenção, hein? Ela só pode ser usada para resistores iguais. Ó, somente para resistores iguais. Essa é a única condição. Se eu tiver resistores diferentes, aquela fórmula esquece, você não pode usar. Só pode usar uma dessas duas aqui de baixo. Tá? Então, se você tiver resistores de iguais valores, de valores idênticos, todos eles, basta eu pegar o valor de 1, tá? Ó, vamos dar um exemplo. Esse R1, R2 e R3. Se todos valessem 9 ohms cada um. 9, 9, 9. Então, eu poderia usar ela, porque ia ficar 9, que é o valor do R, dividido por N. Quem é N? N é a quantidade de resistores que eu tenho no circuito. Se eu tenho 3, então ali embaixo seria 3, né? Então, seria 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 daria 3 a resposta. Beleza? Então, ó, resumindo, circuito paralelo ou circuito onde há divisão de corrente, onde a corrente se ramifica, ela se divide. Se ela se dividiu, é porque tem nó. Se tem nó, é porque está em paralelo. E aí a gente vai ter essas 3 maneiras de resolver a REC. Seja pelo produto dividido pela soma, como eu fiz na primeira vez, seja pelo inverso dos seus valores, que é a soma dos inversos, que deu um valor aproximado, ou também pode ser pela REC, pela quantidade de valores iguais. Não é o caso do meu exemplo, mas se você tiver uma situação em que os resistores estão em paralelo, todos iguais, aí você pode usar aquela fórmula ali que vai dar certo, normalmente vai dar certo no seu exercício. Ok, meus amigos? Então, ó, vou lançar esses 2 vídeos aí para vocês, tá? Um de circuito em série, outro de circuito em paralelo. Vamos fazer um outro de circuito misto, só que esse é um pouco mais complexo, esse eu vou fazer na live, que é melhor para a gente tirar todas as dúvidas, inclusive dessas, caso tenha. Se alguém tiver alguma dificuldade ou algum comentário, pode botar lá na postagem que eu respondo para vocês. Beleza, meus amigos? Ó, mais uma vez, um grande abraço a todo mundo aí, tá? Espero ter ajudado aí nas aulas de associação. Aquele abraço, até a próxima. Valeu!